TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 30 de julho. E nesta edição, faca usada em feminicídio em Petrópolis é encontrada pela Polícia Civil. PRF diz que ligação bem irritandinha pode começar a qualquer hora. Espetáculo Essência retorna aos palcos no Festival de Inverno em Petrópolis. E o diálogo com o objetivo de destacar a importância do diagnóstico oncológico precoce. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora mais uma edição do Correio Petropolitano Debate, aqui nas telas da TVC, a TV do Correio da Manhã, nesta quinta-feira. Olha só, gente, nós começamos mais uma vez a nossa edição falando sobre o caso da mulher de 41 anos que foi morta no Bonfim, aqui em Petrópolis. Isso porque a Polícia Civil localizou a faca que teria sido utilizada no crime ocorrido na noite de segunda-feira. Vale lembrar que o principal suspeito do crime é o ex-companheiro da vítima, de 37 anos, preso em flagrante. De acordo com as investigações, após ser detido, o homem afirmou aos policiais que havia descartado a faca utilizada no crime em uma área de mata na estrada do Bonfim, em Petrópolis. Com base nas informações, os agentes da 106ª Delegacia de Polícia em Itaipava realizaram buscas e conseguiram localizar a faca, que foi apreendida e vai ser enviada para a perícia. Segundo a investigação, o suspeito afirmou que ele e a vítima haviam ingerido bebida alcoólica antes do crime. O casal teria deixado o filho de 3 anos na casa de familiares e durante o trajeto de volta discutiram dentro do carro. O homem alegou que a mulher estava com a faca, que ele tomou a arma e desferiu os golpes. Essa versão ainda vai ser investigada pela Polícia Civil. Foram iniciadas diversas diligências investigativas, como a realização de perícia e a oitiva do acusado que apresentou sua versão dos fatos. A vítima foi encontrada sem vida no local. Após buscas realizadas pela Polícia Militar, o suspeito foi localizado caminhando em direção ao bairro Bonfim, com as roupas sujas de sangue e ferimentos nas mãos. Depois de receber atendimento médico, ele foi levado para a 106ª Delegacia de Polícia em Itaipava, onde foi autuado em flagrante por feminicídio e permaneceu preso à disposição da Justiça. Ainda de acordo com a Polícia Militar, o homem já havia sido condenado por estupro e também respondia por lesão corporal praticada contra a mulher. Trata-se de um crime hediondo, com pena prevista de 20 a 40 anos de reclusão. E a Polícia Civil seguirá trabalhando com rigor técnico para responsabilizar o autor na forma da lei. Olha só, gente, quem vive aqui em Petrópolis e na realidade em todo o estado do Rio de Janeiro foi surpreendido por uma grande rajada de vento na tarde de ontem. As fortes rajadas de ventos que foram registradas justamente nessa quarta-feira provocaram quedas de árvores e galhos em diferentes pontos, também aqui de Petrópolis, causando bloqueios em vias e alterações na operação de linhas de ônibus. Segundo a Defesa Civil Municipal, foram contabilizadas cerca de 10 ocorrências relacionadas aos ventos até o início da noite. A rajada de vento de maior intensidade em Petrópolis foi registrada às 6 horas da tarde na estação meteorológica do Pico do Couto, que alcançou a velocidade de 67 km por hora. No início da tarde, a Defesa Civil emitiu um alerta sobre a previsão de ventos moderados a fortes e que poderia alcançar maior intensidade durante a noite e madrugada desta quinta-feira. Uma árvore caiu na Avenida Ipiranga por volta das 5 horas da tarde desta quarta-feira por conta dos ventos. A árvore ficou caída em cima do ponto de ônibus e os veículos precisaram utilizar a contramão para passar na localidade. Apesar do episódio, ninguém ficou ferido. As ocorrências também afetaram o transporte público. De acordo com o Cetranspetro, pelo menos 7 linhas tiveram a operação alterada devido à queda de árvores e interdição de ruas, na região de Nogueira, Vista Alegre e Samambaia.
As equipes da Defesa Civil, da Companhia de Desenvolvimento de Petrópolis, a CONDEP, e da Enel foram mobilizadas para atender às ocorrências e realizar a desobstrução das vias. A concessionária Águas do Imperador informou na manhã desta quinta-feira que o abastecimento de água precisou ser interrompido, pois as bombas que atendem a região do Vale dos Esquilos, Madame Machado e Estrada do Juruá ficaram sem energia elétrica devido aos fortes ventos. Após o restabelecimento da energia, o abastecimento vai ser retomado de forma gradativa. A previsão do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, e da Secretaria de Estado de Defesa Civil indica que os ventos devem continuar nesta quinta-feira. Os ventos vão permanecer moderados, com rajadas que podem variar entre moderadas e pontualmente fortes. Para sexta-feira, a tendência é que os ventos percam intensidade, permanecendo entre fracos e moderados. Orientamos a população que evite deslocamentos desnecessários. Da mesma forma, evite estacionar veículos debaixo de árvores, evitar ficar próximo a estruturas metálicas, andaimes, ou seja, situações que podem ampliar o risco. A Defesa Civil recomenda acompanhar os alertas oficiais e manter o cadastro de CEP ativo pelo número 4199 para receber os avisos por SMS. E agora, trocando de assunto, a Polícia Rodoviária Federal informou que já autorizou a implantação dos testes da ligação provisória entre os bairros Bingen e Quitandinha. Afirmou também que, do ponto de vista da corporação, a ligação pode ser iniciada a qualquer hora. Segundo a PRF, o aval foi concedido durante uma reunião realizada no dia 25 de fevereiro deste ano, que reuniu representantes da Agência Nacional de Transporte Terrestre, da Prefeitura de Petrópolis, do Ministério Público Federal, da concessionária Elovias e de outros órgãos envolvidos no projeto. A autorização da Polícia Rodoviária Federal prevê que a ligação funcione inicialmente por 90 dias, período considerado suficiente para avaliar na prática o impacto da operação sobre a segurança viária e a fluidez do trânsito. Entretanto, mais de 5 meses após o prazo anunciado pelo então ministro dos Transportes, Renan Filho, e pelo prefeito Ingo Rames, a ligação provisória continua sem sair do papel. A corporação explicou que, quando o projeto foi apresentado há alguns anos, a proposta era implantar a ligação de forma definitiva. Na ocasião, a PRF manifestou uma posição contrária, apontando riscos potenciais relacionados à segurança dos usuários da BR-040. Entre as preocupações estavam a reversão de veículos dentro do túnel, a travessia de pedestres nas proximidades da unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal, o acesso de veículos à rodovia pela saída do Parque São Vicente. Entretanto, segundo a instituição, todos esses riscos eram teóricos, já que a ligação nunca chegou a operar. Foi justamente para verificar se essas situações realmente aconteceriam que a PRF concordou com a implantação experimental da ligação. Anteriormente, a PRF afirmou que após a reunião de fevereiro, não recebeu qualquer comunicação do Ministério dos Transportes, da NTT ou da concessionária Elovias sobre o prosseguimento da operação. Ainda de acordo com a corporação, caberia à NTT definir juntamente com a concessionária responsável pela BR-040 a forma de implantação da ligação provisória com o apoio da Prefeitura de Petrópolis. E ainda sobre essa matéria, a Agência Nacional de Transportes Terrestres informou que, no momento, aguarda uma manifestação definitiva do Ministério Público Federal em Petrópolis, que também acompanha a demanda e promoveu reuniões públicas sobre o tema. Assim, a medida ainda não foi implementada em razão da necessidade de conclusão das tratativas com os órgãos envolvidos, especialmente quanto ao posicionamento final do Ministério Público Federal. A Prefeitura de Petrópolis e o Ministério do Transportes não responderam até o final e até o fechamento desta edição. E agora, trocando de assunto mais uma vez, o programa Regularize continua com adesão aberta até o dia 17 de agosto aqui na Cidade Imperial. E agora também permite a negociação de débitos municipais referentes a 2026, além, é claro, das pendências de 2025. A iniciativa possibilita a quitação de dívidas de IPTU, ISS e outros tributos municipais com descontos sobre juros e multas, evitando que os débitos sejam inscritos em dívida ativa e gerem cobrança judicial, protesto e outros custos.
Segundo a Prefeitura de Petrópolis, o contribuinte pode fazer a adesão pela internet, acessando a página do programa no site do município e informando a inscrição imobiliária, no caso do IPTU, ou o Código de Inscrição Municipal para dívidas de ISS. Também é possível realizar o atendimento presencial na Secretaria de Fazenda, na Avenida Queller, número 260, no centro, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 horas da tarde. O programa garante desconto de 100% em juros e multas para pagamento à vista, benefício que também vale para o parcelamento no cartão de crédito, respeitadas as condições das operadoras. O pagamento no cartão pode ser feito em até 12 vezes pela internet ou em até 24 vezes na Secretaria de Fazenda. Quem optar pelo parcelamento tradicional também tem descontos progressivos. São 90% de redução em juros e multas para pagamento em até 6 parcelas, 80% em até 12 parcelas, 70% em até 24 parcelas e descontos entre 40% e 50% para parcelamentos em até 48 vezes, sempre com entrada de 10%. E olha só, gente, depois do sucesso da Bauerfest, Petrópolis segue apostando no turismo para manter a economia aquecida durante a alta temporada de inverno. A expectativa é de que até o fim de setembro a cidade movimente mais de 200 milhões de reais, impulsionada pelo comércio, hotelaria, gastronomia e um calendário repleto de eventos. A previsão é de crescimento em relação ao ano passado, quando a movimentação financeira chegou a 180 milhões de reais. Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis, o comércio espera um aumento de até 20% nas vendas nesse inverno. A combinação do frio característico da Serra com festivais e atrações culturais deve atrair mais de 150 mil turistas hospedados até setembro. E o movimento não deve diminuir com o fim da Bauerfest. A programação continua intensa, com festivais gastronômicos, eventos culturais, esportivos e circuitos cervejeiros, mantendo a cidade movimentada durante toda a temporada de inverno. Entre os destaques estão o Festival de Fundi, o Festival do Chocolate, a Serra Wine Week, o Bunkassai, o Serra Bugs e a Oktoberfest Itaipava, considerada um dos principais motores do turismo em setembro. Para o setor, além de fortalecer hotéis, bares e restaurantes, o calendário ajuda a gerar empregos e consolidar Petrópolis como um dos principais destinos de inverno do estado do Rio de Janeiro. E falando justamente sobre essa parte cultural e das atrações aqui no município de Petrópolis, o espetáculo Essência do Grupo Movimento volta aos palcos como uma das principais atrações do Festival Sesc de Inverno. A apresentação será neste sábado, dia 1º de agosto, às 8 horas da noite, no Centro Cultural Sesc Quitandinha. A entrada é gratuita, com retirada antecipada dos ingressos. Com mais de 10 bailarinos em cena, o espetáculo convida o público a refletir sobre identidade, sentimentos e escolhas por meio da dança. A obra nasceu de um convite para marcar o retorno da companhia aos palcos e foi construída de forma coletiva, reunindo diferentes estilos e linguagens artísticas. Depois de conquistar aplausos de pé na estreia, o Grupo Movimento traz o espetáculo Essência para um dos maiores festivais culturais do estado. A expectativa é emocionar um novo público com uma apresentação que vai além da dança, trazendo uma reflexão sobre trajetória e a essência de cada um. É um espetáculo muito bonito, muito sentimental, muito visceral. Então, vocês podem esperar sair de lá reflexivos e emocionados. Segundo a diretora artística, o espetáculo foi inspirado pelas experiências da vida e pela ideia de que certos erros e acertos ajudam a construir quem somos. A montagem também marcou o reencontro de bailarinos com os palcos e se tornou um símbolo de superação e transformação pessoal. Então, pessoal, dia 1º de agosto, sábado, às 8 horas, no Teatro Mecanizado do Quitandinha, esperamos todos para assistir Essência. Em menos de um ano, o Grupo Movimento já acumula indicações a importantes premiações da dança e da cultura, como o Prêmio Maestro Guerra Peixe de Cultura, além das seleções para o Prêmio Sindicato dos Profissionais de Dança do Rio de Janeiro de Novos Talentos Coreográficos e para o Prêmio Novos Olhares Coreográficos do Move Rio Festival, consolidando-se como um dos grupos de dança em destaque na região. Mais do que um espetáculo, a apresentação convida o público a uma jornada de autoconhecimento, autoaceitação e amor próprio.
Vale destacar, inclusive, que toda essa questão do grupo espetáculo, desse espetáculo especificamente, foi debatida aqui no Correio Petropolitano Debate, na edição de ontem. E caso você queira saber mais detalhes justamente sobre essa atração deste sábado lá no Festival de Inverno, você pode entrar no nosso YouTube e no nosso Facebook, só pesquisar nessas duas redes, TV Correio da Manhã, entra lá e pode conferir toda essa entrevista e todas essas informações. Mas por agora, gente, vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho estamos de volta. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Estamos de volta e vamos agora para a nossa previsão do tempo.
E olha só, gente, a sexta-feira vai ter tempo firme em toda a nossa região de cobertura. O sol volta a predominar, mas ainda há variação de nuvens em algumas cidades. E o destaque fica para o frio mais intenso durante a madrugada e o amanhecer, principalmente na região serrana. Isso acontece por causa da atuação de uma massa de ar frio e seco que favorece a perda de calor durante a noite, além da formação de névoa e nevoeiro nas primeiras horas do dia. Com o tempo aberto, as temperaturas sobem um pouco à tarde, mas as mínimas voltam a ficar bem baixas nas cidades de maior altitude. Mas indo agora para a nossa previsão detalhada de cada cidade, começamos como de costume por Nova Friburgo, onde a sexta-feira vai ser de sol, com nevoeiro ao amanhecer. E à tarde as nuvens aumentam, e à noite o céu fica com muitas nuvens. Os termômetros variam entre a mínima de 10 e a máxima de 21 graus. Em Teresópolis, o tempo fica com muitas nuvens durante todo o dia, mas com aberturas de sol, e não há previsão de chuva, e as temperaturas variam entre a mínima de 11 e a máxima de 21 graus. Aqui em Petrópolis, a sexta-feira vai ser de sol, com algumas nuvens e com névoa ao amanhecer. Ao longo do dia, o tempo segue firme e à noite o céu fica com poucas nuvens. O destaque é o frio logo cedo, com a mínima chegando a apenas 10 graus. Já a máxima fica em 20 graus. Agora mudando de região e indo para o centro-sul do estado, por lá o tempo também segue estável, com muitas nuvens e períodos de sol, e as temperaturas continuam um pouco mais elevadas do que na Serra. E em Paraíba do Sul, o dia vai ser de muitas nuvens com aberturas de sol ao longo do dia. Os termômetros variam entre a mínima de 14 e a máxima de 24 graus. E para finalizar nossa previsão, em Três Rios, a sexta-feira vai ter sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. À noite, o céu fica com poucas nuvens. As temperaturas variam entre a mínima de 16 e a máxima de 24 graus. E assim, a gente finaliza a nossa previsão do tempo para as cidades da nossa região de cobertura. E olha só, gente, quem está em busca de qualificação profissional agora tem uma nova oportunidade. A Firjan Senai está com 937 vagas gratuitas abertas para concurso de qualificação profissional em diversas unidades do estado do Rio de Janeiro. As aulas começam em agosto e há oportunidades em áreas como tecnologia, indústria, construção civil, automotiva e audiovisual. Segundo a Prefeitura de Petrópolis, o contribuinte pode fazer adesão pela internet, acessando a página do programa no site do município e informando a inscrição imobiliária, no caso do IPTU, ou o Código de Inscrição Municipal para dívidas de ISS. Também é possível realizar o atendimento presencial na Secretaria de Fazenda, na Avenida Queller, número 260, no centro, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 horas da tarde. O programa garante desconto de 100% em juros e multas para pagamento à vista, benefício que também vale para o parcelamento no cartão de crédito, respeitadas as condições das operadoras. O pagamento no cartão pode ser feito em até 12 vezes pela internet ou em até 24 vezes na Secretaria de Fazenda. Quem optar pelo parcelamento tradicional também tem descontos progressivos. São 90% de redução em juros e multas para pagamento em até 6 parcelas, 80% em até 12 parcelas, 70% em até 24 parcelas e descontos entre 40% e 50% para parcelamentos em até 48 vezes, sempre com entrada de 10%. E o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio faz um alerta aos motociclistas sobre a importância do uso correto de equipamentos de segurança. A corporação chama atenção principalmente para o capacete fechado, que oferece mais proteção em caso de acidente. Os números mostram o tamanho do desafio enfrentado pelas equipes de resgate. Entre 1º de janeiro e 26 de julho deste ano, o Corpo de Bombeiros foi acionado para 21.657 colisões envolvendo motocicletas em todo o estado. Desse total, mais de 16 mil foram batidas entre motos e carros. Olha bem para esses dois capacetes aqui. O aberto, que a galera adora usar porque é mais barato e também por conta do nosso calor. E o capacete fechado. A diferença entre eles, na verdade, é entre você voltar para casa com segurança ou parar dentro de um centro de trauma no hospital. Além das colisões, as equipes dos bombeiros também atenderam mais de 10 mil quedas de motocicletas e quase 1.900 atropelamentos causados por motos. Houve ainda ocorrências envolvendo caminhões, ônibus, bicicletas, postes, muros, trens,
VLT e outros obstáculos. A ciência comprova. Quase metade, ou seja, 45% dos impactos em acidentes de moto acontecem exatamente aqui, na área do rosto e na área do queixo. Usar um capacete aberto significa que você tem quase 50% de chance de bater com a cara direto no asfalto se você cair. Segundo o Corpo de Bombeiros, esse é um dos principais motivos para a recomendação do capacete fechado. O modelo possui uma estrutura frontal capaz de absorver parte da energia do impacto, reduzindo o risco de lesões graves na face. Já o capacete fechado tem essa barra aqui, ó. Ela absorve a pancada e protege os ossos do seu rosto. E tem um detalhe que pouca gente fala. Se você deslizar no asfalto ao cair, o capacete fechado escorrega de maneira bem lisa. Já o aberto pode acabar agarrando no chão e o risco de você ter uma lesão no pescoço é muito alto. A orientação dos bombeiros vai além da escolha do capacete. A corporação reforça que o equipamento precisa ter certificação do Inmetro, estar em bom estado de conservação e ser utilizado com a jugular corretamente afivelada. Também é fundamental respeitar os limites de velocidade, a sinalização e as condições da via, adotando sempre uma condução defensiva. Esqueça de utilizar os capacetes com certificação do Inmetro e lembre-se de afivelar bem o capacete ao utilizar. Os dados do Corpo de Bombeiros mostram que os motociclistas estão entre as principais vítimas dos acidentes de trânsito atendidos pela corporação. As motos representam cerca de 74,4% de todas as ocorrências. E quando a prevenção não é suficiente, são os bombeiros que realizam o primeiro atendimento, a estabilização das vítimas e o resgate especializado até o encaminhamento para as unidades de saúde. Escolha o capacete fechado, valorize a sua vida, rode com segurança e conte com a gente. Tamo junto! E olha só, gente, o comércio brasileiro fechou 2024 com números expressivos. Segundo a pesquisa anual do comércio, divulgada pelo IBGE, o setor formal empregou 10 milhões e 600 mil pessoas, distribuídas em 1 milhão e 600 mil empresas. A receita operacional líquida chegou a 7 trilhões e 700 bilhões de reais, reforçando assim a importância do comércio para a economia do país. O varejo continuou sendo o grande responsável pela geração de empregos no país. Sozinho, o segmento reuniu 7 milhões e 600 mil trabalhadores. O comércio atacadista empregou 2 milhões de pessoas, enquanto o setor de veículos, peças e motocicletas concentrou cerca de 951 mil empregos. Já comércio por veículos, peças e motocicletas, que respondeu aí por 9% do total do pessoal ocupado, paga 2,1 salários mínimos em média. As 3 atividades que mais contrataram foram os hipermercados e supermercados, com 1 milhão e 600 mil trabalhadores, seguidos pelo comércio de produtos farmacêuticos e cosméticos e pelo comércio de material de construção. Entre elas, né, tem o destaque de hipermercados e supermercados, né? Não só em termos de receita, né? Ele é um gerador de receita, é o grande gerador de receita das 37 atividades, né? 12% da receita líquida de vendas foi gerado dentro dessa atividade, mas também a maior parte do pessoal ocupado também se encontra dentro desse segmento. Os mais de 10 milhões de trabalhadores do setor receberam ao longo de 2024 369 bilhões e 200 milhões de reais em salários e outras remunerações. Em média, o comércio pagou o equivalente a 1,9 salário mínimo por trabalhador. O maior salário médio foi registrado no comércio atacadista, com 2,8 salários mínimos. O comércio varejista é a atividade que paga os menores salários em termos de salários mínimos, né, pagando 1,6 salários mínimos em média em 2024. Contrapartida, né, você tem o comércio por atacado, que paga os maiores salários em média, né, dos 3 segmentos, 2,8 salários mínimos em média. Na receita, o comércio atacadista liderou, respondendo por 48,7% de toda a receita operacional líquida do setor. O varejo vem em seguida, com 41,4%, e o comércio de veículos representou 9,9%. Entre todos os segmentos, hipermercados e supermercados tiveram a maior fatia da receita nacional, com 12% do total. O total de pessoas ocupadas do comércio em 2024 ficou em 10,6 milhões de pessoas. Desse total, aproximadamente 71%
estavam alocadas no comércio varejista, né? Então, aí mais de 7 milhões de pessoas alocadas do comércio varejista. A pesquisa também mostra o avanço das vendas pela internet. Nas empresas varejistas de maior porte, quase 10% das receitas já vem do comércio online. Nas lojas de departamento, praticamente metade do faturamento já é resultado das vendas pela internet. Nós olhamos as empresas do comércio varejista e verificamos que 9,9% da receita gerada total das empresas do comércio varejista utilizam justamente a comercialização por internet como principal fonte, canal de venda. Regionalmente, o Sudeste manteve a liderança em todos os principais indicadores. A região concentrou 48% da receita bruta do comércio brasileiro e mais de 5 milhões e 300 mil trabalhadores. A economia brasileira ela está muito concentrada aqui na região Sudeste, né? Principalmente na verdade, da Federação de São Paulo, que é o grande carro-chefe do país, em termos de comércio, em termos de indústria. Outro destaque da pesquisa é a ampliação da cobertura do levantamento na região Norte, que passou a incluir todas as empresas de Rondônia, Amazonas, Pará e Amapá. Para o IBGE, a mudança torna o retrato do comércio brasileiro ainda mais completo e reforça a importância de um setor que continua entre os maiores geradores de emprego, renda e movimentação econômica do país. E ainda nessa parte de resultados, a Petrobras informou que a produção total de petróleo e gás alcançou a marca recorde de 3,34 milhões de barris de óleo equivalente por dia no segundo trimestre de 2026. O valor registrado no período é 14,1% acima do mesmo trimestre do ano passado e 3,4% acima do primeiro trimestre deste ano. De acordo com a Petrobras, o desempenho resulta da melhoria na eficiência dos navios plataforma no campo de Jubarte, Campo de Mero e nos campos de Búzios. A empresa informou ainda que 10 novos poços produtores entraram em operação no trimestre avaliado, sendo 4 na Bacia de Campos e 6 na Bacia de Santos. No mesmo período, o fator de utilização das refinarias chegou a 101,2%. A empresa destaca que, diante do cenário de guerra no Oriente Médio e a oscilação do valor do petróleo global, a maior utilização do parque de refino tem sido fundamental para ampliar a oferta de derivados no mercado nacional. As vendas no mercado interno também tiveram destaque e mantiveram-se em patamar semelhante ao do primeiro trimestre, já que o aumento da comercialização de diesel e GLP compensou a retração do consumo de demais produtos. E agora, para finalizar a parte de notícias do programa de hoje, o governo federal prorrogou até o dia 31 de agosto o prazo para a renegociação de dívidas bancárias pelo programa Desenrola Brasil 2.0. A decisão dá mais tempo para que consumidores regularizem a situação de crédito e mantenham todas as regras do programa sem alterações. O anúncio da prorrogação foi feito pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, que informou que a decisão foi tomada em conjunto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A prorrogação será oficializada por meio de ato do Ministério da Fazenda, com publicação prevista até sexta-feira. Segundo o governo, o prazo adicional vai permitir que consumidores que ainda estão em negociação com as instituições financeiras possam concluir o processo de renegociação e regularizar as pendências bancárias. O ministro destacou que a medida também deve beneficiar pessoas que pretendem contratar financiamentos, já que a regularização das dívidas facilita o acesso ao crédito. Entre os beneficiados estão motoristas de aplicativo, taxistas, entregadores e caminhoneiros que pretendem adquirir veículos por meio do programa Move Brasil. Dario Durigan explicou que o prazo extra vai permitir que esses profissionais resolvam eventuais pendências com os bancos antes de solicitar o financiamento de carros, motos ou outros veículos disponíveis pelo programa. O ministro também afirmou que a prorrogação do Desenrola não terá impacto nas contas públicas. Segundo ele, não serão necessários novos aportes ao Fundo de Garantia de Operações, já que os recursos destinados ao programa são suficientes para atender à demanda prevista. As condições de funcionamento do Desenrola Brasil permanecem as mesmas durante todo o período de prorrogação. E vamos agora para um rápido intervalo e depois a nossa entrevista ao vivo.
O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal, em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Sem você, o jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você.
Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e dessa vez estamos aqui ao vivo com o Dr. Tiago Cló, que veio conversar um pouco com a gente sobre diagnóstico precoce e justamente essa questão de diagnóstico relacionado a doenças oncológicas relacionadas ao câncer. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo ao programa. Obrigado, Hugo. É um prazer estar aqui mais uma vez. Meu nome é Tiago Cló. Eu sou médico, cirurgião geral e cirurgião oncológico, trabalho tanto na rede pública quanto na rede particular, né? Na rede privada, nos hospitais particulares. Sou professor da Faculdade de Medicina de Petrópolis, fiz minha formação no Hospital do INCA, né? Instituto Nacional do Câncer, que é o maior hospital de câncer da América Latina, e estou vindo aqui a convite do Hugo para poder contribuir um pouquinho mais com a informação sobre essa campanha do Júlio Verde. Perfeito, doutor. Hoje a gente veio justamente conversar sobre essa campanha, falar sobre esse tema que é importantíssimo. A gente está no fim do mês, porém é sempre importante a gente destacar que agora é o mês de conscientização, aquele mês que a gente dá um foco maior. Mas essas informações, toda essa questão da conscientização da população é importante durante o ano inteiro, não é mesmo? Exatamente, com certeza. Todas as medidas de boa prática de saúde devem ser adotadas em tempo integral, apesar das campanhas, né? Perfeito, doutor. Então, para a gente poder aproveitar justamente esse gancho, vou pedir que você explique justamente o que é o Júlio Verde. O Júlio Verde é uma campanha, né, de âmbito nacional que tem por objetivo priorizar o assunto da questão dos tumores, dos cânceres da cabeça e do pescoço. São cânceres, infelizmente, muito comuns e de uma agressividade bastante intensa. E essa campanha ela visa difundir a informação, esclarecer os possíveis fatores de risco dessas patologias, orientar a população em relação aos sinais e sintomas de alerta para que possa ser procurado o auxílio médico mais precoce possível, porque, afinal de contas, o câncer ele tem uma característica interessante, que quanto mais precoce se descobre, é feito esse diagnóstico, maior são as chances de cura e maior o resultado do tratamento, a eficácia do tratamento. Perfeito, tem um ponto muito importante da gente destacar, não relacionado apenas ao câncer, mas relacionado a todas as doenças. Justamente essa questão do diagnóstico precoce, como você mesmo disse. O câncer tem essa característica de quanto mais cedo descoberto, melhor é realizado o tratamento, mas isso também pode ser muito relacionado à questão da importância da atenção com a própria saúde e a importância dos exames de rotina no cotidiano da pessoa, não é mesmo? Sem dúvida, sem dúvida. Quando a gente pensa nos tumores da cabeça e do pescoço, é importante a gente ter em consciência os tumores de pele, que é a parte mais externa, afinal, a parte da face, pessoas que sofrem de calvície, né? Tem uma exposição solar muitas vezes intensa e isso favorece o câncer de pele. Lembrar também do câncer de lábio, que é um câncer razoavelmente comum, principalmente pessoas que têm o hábito do tabagismo, né? E aí a gente pensa na parte mais interna da cabeça e do pescoço. Os tumores de nariz e cavidade nasal são tumores mais raros, mas eles tendem a cursar muitas vezes com sinais de sangramento nasal. Então é um sinal importante que o paciente tem que estar atento para que, caso isso esteja acontecendo de forma recorrente, procurar auxílio médico. Felizmente, são tumores mais raros. Mais comuns são os tumores da cavidade oral, da boca propriamente dita, e aí a gente pensa nos tumores do palato, né, que é o céu da boca, e os tumores de língua e mucosa, da bochecha, da parte interna. São tumores que estão fortemente associados com o hábito do tabagismo, do etilismo e também da infecção pelo HPV, que é um vírus que é transmitido por via de transmissão sexual. Então, sangramentos, feridas, aftas que não melhoram, né, em 2 semanas, 3 semanas, até um mês, precisa se dar uma atenção para essa situação. Posteriormente, os tumores da faringe, que são os tumores da garganta, né? Então, sinais como dificuldade de deglutição a gente precisa estar atento, né, a esse tipo de sintoma. E os tumores da laringe, que é a primeira parte do órgão da respiração, tem como características dificuldade de respiração, falta de ar,
tosse persistente, tosse com sangue e, por vezes, até o sintoma de rouquidão. Então, seriam os sintomas de maior importância que o paciente tem que estar atento para esse tipo de doença. E, se necessário, procurar o médico quanto antes para poder realizar exames, para poder surpreender o diagnóstico numa fase mais precoce possível, porque isso vai fazer toda a diferença para o tratamento. Justamente essa questão da procura pelo atendimento médico é uma questão que tem que ser mais instituída dentro da nossa população, não é mesmo? Porque, é claro, a gente tem todo o acesso, a gente tem o SUS, as pessoas possuem planos de saúde, uma certa parcela da população, e é muito importante que as pessoas utilizem justamente esses aparelhos, utilizem justamente essas instituições de saúde e não tenham o medo de ir ao hospital e não tenham o receio de ir ao hospital, justamente porque é muito importante que, caso tenha alguma situação, caso tenha algum tipo de doença, caso tenha algum tipo de câncer, que isso seja descoberto o quão antes possível. Sem dúvida nenhuma. Então, pensando nisso, é importante adotar hábitos de vida saudáveis, né? Evitar o tabagismo, o etilismo, né? Que é o uso frequente de bebidas alcoólicas, boas práticas de saúde, como realização de atividade física regular, um bom padrão de sono, uma alimentação adequada, idas frequentes aos médicos, né? Eu diria que se tiver dois profissionais que vão estar trabalhando de forma ativa nessa questão dos cuidados iniciais aí do câncer de cabeça e pescoço, talvez o dentista, né? Porque o dentista está sempre examinando a boca, a cavidade oral. Então é importante a população no geral, ela está frequentando o dentista regularmente. Em alguns casos, um outro profissional que também contribui bastante é a especialidade de otorrino, né? Que é uma especialidade médica que também cuida dessa parte de garganta, de nariz. Então são profissionais que a população pode estar recorrendo a todo momento, se precisar, né? Obviamente o meu consultório também está aberto para, se necessário, estou lá disponível para qualquer auxílio. E doutor, é muito importante, você citou a questão dos hábitos saudáveis. Um ponto que a gente sempre destaca em todas as situações que envolvem saúde é justamente a questão da alimentação, que faz uma diferença muito grande, principalmente na reação do corpo a uma possível doença, não é mesmo? Sem dúvida nenhuma. Uma alimentação equilibrada, uma alimentação saudável é importante, né? Rica em frutas, verduras, legumes, pobre em processados, né? Alimentos industrializados, que são extremamente danosos, e a grande maioria deles tem um caráter cancerígeno muito intenso. Então, sempre que possível, promover uma alimentação saudável. Perfeito, doutor. E agora saindo até a parte especificamente do Júlio Verde, mas falando sobre a prevenção a todos os tipos de câncer e até mesmo a todos os tipos de doença. É muito importante a questão da conscientização da população com o cuidado com o próprio corpo, que eu havia comentado anteriormente, que é justamente perceber algum tipo de alteração, como você mesmo disse, um machucado que não cura no período que é esperado. Todas essas situações, todas essas pequenas coisinhas podem ser sinais para um problema bem maior, não é mesmo? Sem dúvida, sem dúvida. É importante ter o autoconhecimento do seu corpo, né? Tá se examinando, se observando. Em caso de qualquer alteração, procurar o auxílio de um profissional especializado. Procurar ter, de preferência, boas práticas de saúde, né? Alimentação adequada, um bom padrão de sono, evitar os vícios, né? Os hábitos não saudáveis, né? Que são extremamente perigosos. E eu acho que é muito nessa linha, Hugo, para que possa ter uma perspectiva de vida, né? Uma expectativa de vida não só maior em questão de tempo, mas também em questão de qualidade. Perfeito, doutor. E até justamente unindo todas essas coisas que a gente falou, a Frente Nacional de Combate ao Câncer, a FNCC, está promovendo justamente ações abertas ao público justamente para conscientização desses assuntos, não é mesmo? Sim, sim, sim. O FNCC é um grande parceiro, né? É uma instituição, uma organização muito, muito importante que dá uma assistência, um amparo admirável ao paciente oncológico. Já tive a oportunidade de estar lá algumas vezes, né? Eles sempre me chamam na época do Outubro Rosa, que é a campanha do câncer de mama. Esse ano já estive lá no Dia Internacional do Combate ao Câncer.
e eles estão sempre muito empenhados em difundir a informação. E amanhã estarei lá às 9h30 da manhã, para quem quiser e puder, né, comparecer, darei uma palestra para os pacientes, estarei disponível para perguntas, o que eu puder contribuir vai ser bem bacana em termos de informação para a nossa população. E é justamente esse momento que é possível fazer a troca. Justamente você trazendo as informações para o público, mas eles também poderem tirar essas dúvidas, porque muitas das vezes um tópico que não seria comentado é muito relevante, não apenas para aquela pessoa que está perguntando, mas para todas as outras pessoas que vão estar presentes no local, não é mesmo? Sim, sim, sem dúvida. A palestra vai ser dada para o público-alvo de pacientes, né, pessoas, população em geral que tenham interesse, né, profissionais da área de saúde também estão convidados, né, e é um prazer imenso, toda vez que eu vou lá eu sou muito bem recebido, é sempre muito agradável, muito bacana, experiência muito interessante. Perfeito, doutor. E só para o nosso público poder ficar inteirado também, onde que vai acontecer? A palestra é na própria sede do FNCC, que fica na rua Monsenhor Bacelar, né, bem no alto da rua. É uma palestra gratuita, está marcada para amanhã às 9h30 da manhã e está aberta ao público em geral. Não requer nenhum tipo de inscrição, nem contato prévio. É aquela situação, só chegar e poder aproveitar, poder tirar as dúvidas, aquele momento que é realmente muito importante e que é muito rico justamente para o conhecimento da população e para difundir essas informações, que é o ponto principal justamente dessa campanha do Júlio Verde. Com certeza. Perfeito, doutor. Tem mais algum ponto que você acha válido a gente destacar? Não, acho que a gente conseguiu abranger o assunto como um todo, né? Obviamente, se me der o tempo, eu ficaria aqui horas conversando sobre o assunto, que é um assunto que me interessa muito e que, na verdade, é o meu dia a dia de trabalho, né? Estarei lá amanhã disponível no FNCC e agradeço muito a oportunidade de estar aqui, né? Toda vez que eu venho aqui na TV Correio da Manhã é sempre bem bacana. Sempre um prazer te receber aqui, doutor. E só agora, para a gente poder finalizar de vez, vou pedir que você faça mais uma vez um convite para o nosso público para acompanhar o evento. Então, amanhã estarei de forma gratuita, né, uma palestra que não requer nenhum tipo de inscrição, disponível na sede do FNCC, que é na rua Monsenhor Bacelar, Centro, Petrópolis. Está marcada para as 9h30 da manhã, estarei pessoalmente, né, e vai ser um prazer receber quem puder ir, quem tiver interesse de ir, para poder esclarecer suas dúvidas e a gente poder trocar as experiências. Perfeito, doutor. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Obrigado, Hugo. Foi um prazer. Perfeito, gente. E com essas informações, eu encerro a nossa entrevista e a nossa edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.